falar de um filme extremamente brutal, impactante e profundo, que fala basicamente sobre o desenvolver a vida, o cotidiano de dois filhos de um dos maiores serial killers do mundo. Mas antes de eu me aprofundar muito nesse assunto, me dá só um minutinho para me apresentar, tá bom? Olá a todos, eu sou a Diana Lucas e nesse canal eu falo sobre cinema num todo, com uma pitada de casos criminais e nada de cultura pop. Então se você gosta de um desses conteúdos, nós temos playlists muito bem organizadas para vocês não se percam nesse universo tão grande. Se inscrever, comentar e dar um like é bastante importante para que vocês possam ajudar, para que nós desenvolvamos e nos cresçamos cada vez mais aqui nessa plataforma. Então sem mais delongas, pega essa pipoca, soda com açúcar e vamos pro filme de hoje. O filme que nós vamos falar hoje, ele é bem interessante, eu vos garanto. Ele é bem profundo, ele conta a história de Marta e Félix, dois jovens que são filhos de um dos maiores serial killers belgas do mundo. E o filme vai basicamente se aprofundando no seu cotidiano, na sua vida e na dualidade dos dois, sobre como Félix protege Marta, sobre como Marta acaba por sofrer certos traumas e certas situações, não propriamente por quem é o pai dela, mas por tudo que ela vai passando na vida adulta. E isso vai nos dar uma perspectiva diferente sobre realmente como é que é a família de um serial killer e como é que funciona a mente do palhaço desses dois jovens. Algumas coisas que vocês têm que saber do filme antes de nós irmos para a parte do spoiler em particular é que esse filme, primeiro, foi muito bem recebido no festival de cinema. Ele não só foi bem recebido, como ele foi bem apelativo. Na verdade, as pessoas amaram o facto dele procurar essa questão mais profunda, mais intensa. É um filme que dependeu muito pouco do CGI, ele tem questões mais naturais, ele explora muito mais a performance dos seus atores do que propriamente coisas computadorizadas. A ambientização desse filme, ela é linda porque ela é toda escura. O filme todo tem poucos momentos muito claros, muito revelativos, na verdade. Ele é bem sangrento, ele é bem pesado, ele é bem intenso e ele é muito cru quando ele vai mostrar a brutalidade humana uns contra os outros e de um único agressor para com uma única vítima também. Esse filme é uma produção independente, então ele causa um impacto ainda maior, já que o diretor Karim, ele acabou por ter uma liberdade muito maior do que se fosse patrocinado ou financiado por uma outra entidade, uma outra instituição. Ele teve realmente a mente do palhaço para poder desembaraçar o que ele quis. Tem coisas nesse filme que eu amo muito, como por exemplo, a brutalidade desse filme é muito intensa. Parece que se tu piscas, tu perdes alguma coisa que aconteceu. Eu gosto dessa sensação, então tu prende totalmente o filme. Desde o início, o filme já vai nos dando inícios ou indícios do que é que ele será e o quão esporádico, o quão agressivo ele é. Ele não é o tipo de filme trash que eu estou a trazer aqui na época de Halloween, porque ele tem um contexto todo, só tens que conseguir prestar bem atenção ao filme e nós vamos explorar um pouco mais na parte dos spoilers. E por último, uma coisa que eu também gosto muito é a trilha sonora do filme, porque ela é bem cinematográfica, ela é bem atemporal em relação ao filme, então são detalhes que eu gosto muito. Coisas que eu não gosto tanto nesse filme é que parece que eles exageraram, foi excessivo a brutalidade em alguns momentos. Por exemplo, há um momento lá para os finais do filme em que o Félix vai meio que agredir dois ex-colegas da Marta e a forma como existe bem com slow motion ali nos movimentos, na brutalidade, para dar mais ênfase na situação. Eu acho um pouco desnecessário, acho que foi um pouco demais, mas nada que não seja propriamente passado um pano, como eu gosto de passar em alguns filmes. Para esse filme eu dou uma nota de 8, eu acho que é uma nota muito bem merecida, é um filme excelente, foi um trabalho muito bem feito. É daqueles tipos de filmes que mostram que a atuação, a performance, a direção precisam ser boas para que o filme seja ainda melhor. Mas sem mais delongas, vamos para a parte dos spoilers, que eu sei que vocês amam, eu também amo muito a parte dos spoilers. Esse filme foi baseado em vários ou um acúmulo de casos criminais belgas, mas eu também pesquisei que isso foi baseado em simplesmente um único caso criminal belga, que nunca foi descoberto propriamente quem é o vilão, quem é, no caso, o serial killer dessa história toda, que era basicamente um senhor, uma pessoa. Ninguém sabe se é um homem, se é uma mulher, se eram vários, se era somente um. Ninguém tem propriamente noção, que raptava as pessoas enquanto ele dava a boleia. Ninguém sabe se levava para casa, ninguém sabe absolutamente nada. Alguns corpos eram encontrados em algumas zonas próximas estradas, outros corpos nunca eram encontrados, outros corpos eram encontrados mutilados. Então são coisas que nós vamos vendo acontecer no filme também, que eu achei bem interessante enquanto eu pesquisava. O filme começa basicamente a nos apresentar quem seria o pai de Marta e Félix. A
ajudar uma mulher a dar à luz, uma mulher que até certo ponto é bem parecida com a Marta, que futuramente nós iremos conhecer. E nós vemos que tem um rapaz que acreditamos ser o Félix, quando mais novo, que testemunhou então o seu pai a meio que sodomizar uma mulher grávida para que ela desse à luz. O filme vai passando ao longo do tempo e existem algumas partes que eu amo muito e elas são bem trágicas, mas eu amo por causa do contexto do filme. Como, por exemplo, esse filme não tem longas conversas, tem mais o ênfase dos rostos. Então nós conhecemos Marta, ela trabalha em um armazém, ela trabalha com limpeza, eu acredito que aquilo seja um armazém. E ela tem dois colegas bem escrotos que fazem bullying com ela, porque ela é realmente uma rapariga muito estranha, ela não simpatiza muito com as pessoas, ela não conversa muito com as pessoas, ela é bem tímida, ela é bem retraída, ela tem uns comportamentos bem esquisitos. E ela parece uma pessoa um pouco mais fácil de dominar, ela parece uma criança talvez no espectro autista ou TDAH, alguma coisa parecida, ela parece que tem realmente algum problema mental. E a dada altura eles fazem bullying e acabam por assediar ela de várias formas, só que ela não consegue revidar. O chefe deles acaba por ver, mas ele nunca fala propriamente nada, ele nunca releva, ele nunca defende a Marta. E a Marta, depois do assédio, ela simplesmente volta a limpar as coisas normalmente. E é daí que nós percebemos que talvez ela realmente tenha algum problema mental. Só que até certo dia, nós descobrimos que ela é meio que abusada intimamente por essas pessoas, então isso nos dá um pesar ainda maior nessa situação toda. Mas ela não consegue nunca contar ao irmão e nós ficamos sem entender se é que ela sabe o que o irmão dela faz ou simplesmente ela faz isso porque ela quer evitar algum tipo de problema ou porque ela já está acostumada a viver com aquilo. Isso fica tudo incrédulo e é algo que eu gosto muito no filme, porque nós temos mesmo os dois lados da moeda. Porque diferente da Marta, totalmente o oposto dela, nós temos o Félix, que dá continuidade então àquilo que supostamente o pai dele faria, que era, ele raptava mulheres, ele assassinava mulheres, ninguém sabe se ele tinha algum tipo de intimidade com elas, ou se ele fazia isso simplesmente para manter o legado do pai ativo, para que ninguém desconfiasse que o pai morreu de alguma forma, ou que tivesse acontecido alguma coisa com ele. Ao longo que o filme vai passando, também existem algumas figuras, algumas monstruosidades, vou assim dizer, que estão na casa e que a Marta às vezes tem pesadelos, ela às vezes vê, ela às vezes meio que tem uns deslumbres. E eu gosto também porque elas aparecem assim meio que esverdeadas no escuro. É uma coisa toda assim bem conflituosa. Mas nós percebemos que isso tudo acontece meio que na cabeça da Marta, então são coisas que tu precisas prestar muita atenção para ir entendendo como as coisas funcionam no filme. Porque nem tudo é real e nem tudo é ficção dentro da história. Prontos, a Marta, tempos depois ela descobre que está grávida e ela acaba por não ir trabalhar mais durante um período, a barriga dela já está grande. O irmão dela acabou por pegar uma moça no caminho e acabou por levar para casa, acorrentou ela. A Marta, não é que ela concordou ou deixou de concordar, mas ela meio que não relevou e aos poucos a Marta foi criando um vínculo, uma relação com aquela rapariga. E uma relação um pouco abusiva e passamos a acreditar que é o mesmo tipo de relação que ela sempre teve. Sobre como a pessoa está tão acostumada com uma coisa que ela normalizou aquela coisa e acabou por querer dar aquilo para as outras pessoas também, porque acreditava que era realmente a melhor coisa a ter e a dar. Aquela famosa frase do se tu achas que o amor é brutalidade, então tu vais dar brutalidade acreditando que é amor. É algo estranho, mas é algo que nós vemos muito normal nesse filme e são coisas que vão te fazendo pensar e acreditar e tu vais viajar numa maionese nesse filme gigante. Lá para os finais quase do filme, ela acaba por convidar os rapazes da empresa que ela trabalhava para meio que noticiar que ela está grávida, something like that. O irmão dela está no jantar e eles acabam por ter uma conversa muito estranha em que o irmão dela pergunta quem engravidou a Marta e eles não sabem bem como responder isso e ele meio, um fica a olhar para o outro, um meio que quer empurrar a culpa no outro e acabam por falar mal da Marta. O irmão dela parte para a violência, no mesmo momento a Marta acaba por dar luz e é uma coisa bizarra, uma coisa sangrenta, uma coisa nojenta. Aquela moça que estava na casa já que o irmão dela tinha raptado, ela continua na casa
E ela meio que testemunha disso. São coisas bem nojentas, bem escrotas. E o filme basicamente termina com a Marta toda ensanguentada no sofá, com o bebê no colo. O irmão dela também, todo ensanguentado, vai meio que lhe abraçar e ver o bebê. E a moça que foi raptada, ela meio que tá num canto do sofá a ver o bebê também. E depois todo mundo termina a olhar para a câmera. E esse filme nos faz pensar muito sobre como é que é realmente a nossa relação com as coisas e sobre como as coisas divergem de conhecimento para conhecimento, de realidade para realidade. É um filme extremamente brutal, um filme extremamente pesado, mas ao mesmo tempo é um filme extremamente reflexivo, é um filme extremamente agnóstico, é um filme que traz muitas ideias. Ou eu posso simplesmente ter viajado muito enquanto assistia. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse filme, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa o seu like, se inscreva, não se esqueça de mandar esse vídeo para alguma pessoa, seja para bem, seja para mal, eu espero que a pessoa goste. Ficamos por aqui e nos vemos amanhã no próximo vídeo do Halloween.